Meus irmãos, graça e paz a todos, nós retornamos aqui. Eu tinha me esquecido, né? Um amigo meu nos pediu para fazer mais uma exposição aqui, então eu vou aproveitar esse domingo, à tarde aqui. Eu estou aqui estudando, lendo, né? A palavra de Deus e aproveitando, fazendo aqui mais uma exposição bíblica. E dessa feita, eu estarei fazendo a exposição no capítulo 3, versículos de 1 a 5, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde Paulo já está se despedindo dos irmãos, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo vai fazer quatro pedidos do apóstolo Paulo à igreja de Deus que estava em Tessalônica, e esse pedido se estende até nós. E ele pede com humildade. Ele pede com humildade à igreja de Deus, para que a igreja, primeiro, ore por ele. Segundo, que a igreja ore para que Deus livre das pessoas más, das pessoas perversas. O terceiro pedido, ele vai orar, pedir a Deus, e também que a igreja ore para que livre do maligno, do mal, de Satanás. E os versículos 4 e 5, Paulo vai pedir, tá? E ele ora aqui pela igreja. Então nós temos quatro pedidos do apóstolo Paulo à igreja de Deus que estava em Tessalônica. E nós devemos orar. Nós devemos orar pela igreja, nós devemos orar pelos obreiros. Paulo, ele começa assim, olha os versículos 3, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vós. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor, quanto a vós, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês, ou de vós, ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então nós temos quatro pedidos do apóstolo Paulo, que rapidamente nós iremos falar aqui, e é uma palavra mais à igreja, ou melhor, aos obreiros. Paulo pede que a igreja ore por ele. Paulo pede oração. Você vê a humildade de Paulo aqui, porque não dá para fazer a obra de Deus, não dá para pregar, ensinar, pastorear, evangelizar, ensinar, se não tiver oração. E Paulo aqui está se despedindo da igreja de Tessalônica, e ele pede, ele não podia visitá-los. Ele manda Timóteo visitar. Está na primeira carta. Ele manda Timóteo visitar, e Timóteo visita a igreja e traz boas notícias para Paulo. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada ali, era na primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo teve ali turbulências, está no livro de Atos, não dá para nós falarmos aqui. E Paulo teve que sair dali às pressas. E Paulo fica preocupado, envia Timóteo, e Timóteo vai lá, tá? E traz boas notícias para Paulo, e Paulo fica feliz, Paulo fica alegre, contente pela fé e pelo desenvolvimento dos irmãos. Havia ali uma dúvida acerca da escatologia. Muitos lá pensavam que Cristo já estava voltando, já estavam às portas, e Paulo fala, não. Gente lá estavam pedindo para sair do serviço, né? Não queria mais trabalhar. Aí Paulo fala, não, aquele que não trabalha também não coma. Vocês têm que trabalhar, gente. Jesus não voltou. Continuem fazendo, tá? Trabalhando, cuidando da esposa, dos filhos, da família. Cristo não voltou. A primeira carta, a mensagem é, Cristo virá em breve. A segunda carta, mas não tão breve. Então trabalhem. Cristo não voltou. E no capítulo 2 da segunda carta, Paulo fala sobre o anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade,
é a vinda do Senhor. Ele fala, ele sana as dúvidas ali dos cristãos de Tessalônica. E quando chega no capítulo 3, ele fala finalmente, irmãos, finalmente que? Depois de concluir sobre a vinda de Cristo, sobre o anticristo, ele fala finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vós. Então, o primeiro pedido de Paulo aqui, o primeiro pedido é esse. Ore por nós, ore pelos obreiros, por causa da palavra de Deus. Ore por nós por causa da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu com vós. Então, a primeira coisa que a igreja deve orar pelo seu pastor, pelos obreiros, pelos homens de Deus, tá? Ore pelos pastores, ore pelos missionários, que são pastores, estão ali plantando igrejas. Orem pelos propagadores da palavra de Deus. Ore pelos evangelistas. Ore por irmãos que nesse momento estão com fome, com sede, estão pregando, estão saciando a fome, estão matando a sede espiritual, a fome espiritual de famílias, de pessoas. Então, ore pelos obreiros de Deus, ore pelos pastores, ore pelos homens que estão incumbidos de pregar a palavra. Nós devemos orar pelos obreiros por causa da palavra. E às vezes, os nossos pastores têm um dia difícil, porque o pastor é um ser humano, tem um dia difícil, e ele tem que chegar à noite e dar uma palavra para a igreja. Ele tem que chegar à noite e dar um conselho. Às vezes com problema no casamento, às vezes com problema com o filho, às vezes um problema que se instalou dentro da sua casa e não vai embora, um problema com doença, um problema financeiro, uma situação complicada. Está aqui meu primo, tá? Eu não vou falar o que aconteceu com ele, né? Mas aconteceu uma situação desconfortável na sua casa, referente à sua esposa, né? Que ela faleceu, tá? Não vou falar aqui os motivos, claro, que eu não vou expor meu primo, né? Jamais, mas aconteceu uma situação terrível, e ele estava pastoreando a igreja. E às vezes você tem que chegar na igreja e dar uma palavra. E às vezes você chega sorrindo, mas o coração sangrando, está triste por uma situação que perdeu o controle. Então, nós devemos orar. A igreja deve orar. Ore por nós. Igreja, ore por nós. Por quê? Por causa da palavra. Porque a palavra é de Deus, não é nossa. E às vezes nós chegamos no limite. Paulo fala quando ele pensava que estava fraco, é aí que ele está forte. Nos piores dias das nossas vidas, quando nós pensamos que não vai sair nada, é aquele dia que você mais prega. É aquele dia que você é mais usado por Deus. Porque como Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que temos o tesouro, nós temos o tesouro, Deus colocou o tesouro do Evangelho, a mensagem do Evangelho, que é ouro, que é pedras preciosas, em vasos de barro, como nós. Nós não somos vasos de ouro, nem de bronze, nem de pedras preciosas, somos de barro. Nossos pés são de barros. É barro. Somos frágeis, somos fracos. Então, o primeiro pedido de Paulo, ore por nós por causa da palavra. Ore por nós por causa da palavra. É o primeiro pedido. O segundo pedido está no versículo 2, onde Paulo pede para a igreja orar por causa dos homens maus. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Porque tem gente ruim. Nem todo mundo é crente, irmão. Tem gente ruim. Pastor, pregador prega para pessoa ruim, para pessoa que não se converteu, para pessoa inconvertível. A Bíblia chama de homens irreconciliáveis.
homens ruins, mal, perversos. Quando a pessoa vem pela frente, você se defende, mas tem uns que vem por trás, ele é covarde. Ele vem por trás e enfia a faca, e trai, e puxa o tapete, dá uma rasteira. É desleal, é desonesto, é mau caráter. Então, nós devemos orar primeiro. Ore pelos pastores, ore pelos obreiros por causa da palavra. E a segunda, ore por causa dos homens maus, perversos, porque a fé não é de todos. Tem pessoas terríveis, com caráter tenebroso. Pense numa cocada de sal. Pense numas pessoas que, quanto mais você prega, mais ruim ela fica. Pense numas pessoas que fazem tudo para prejudicar. Pense numas pessoas que fazem de tudo para puxar o tapete, invejosos, caluniadores, maldizentes. A sua boca só serve para ser usada pelo capeta. Tá? A língua é um chicote que chicoteia todo mundo. Fala mal de todo mundo. Não consegue falar bem de ninguém. É um assassino de reputação. Fala mal do ministério. Propaga inverdades. Inventam coisas. Só para prejudicar famílias. Essa pessoa não sabe que quando ele fala de alguém, de um obreiro, esse obreiro tem esposa. Esse obreiro tem filhos. Esse obreiro tem ministério. E tem pessoas que é que nem piolho, né? Anda pela cabeça dos outros. E acredita. Então Paulo, ele está se despedindo aqui. São os conselhos finais e ele pede: igreja, ore por nós. Por quê? Para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Tem gente ruim, gente. Tem gente má. Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala sobre Alexandre, o latoeiro. O latoeiro, que segundo os estudiosos, foi esse Alexandre que delatou Paulo na sua segunda prisão. E ele foi preso e de lá ele saiu para o martírio, ele foi para a morte. Tem gente que é assim, que apunhala pelas costas. Tem gente que é assim, que arma ciladas, emboscadas para nós. E normalmente a traição não vem com pessoas que estão distantes. São pessoas que comem na nossa mesa. São pessoas que andam conosco. São pessoas que estão próximas. Jesus foi traído por Judas, que era amigo. Tá? Discípulo, apóstolo, foi escolhido. Jesus falou, olha, tem aqui 12 entre vocês, mas um é o diabo. Se entre 12 pessoas, 12 apóstolos, tinha um diabo, imagine no meio de 500 pessoas, de 1000 pessoas, quantos diabos tem? Então a traição não vai vir por pessoas que não é amigo sua, não é seu amigo. A traição vem, a decepção vem com amizades, com colegas de ministério, tá? Que você jamais imaginou que ia falar mal de você, que ia te caluniar, que ia te criticar, que ia tentar assassinar a sua reputação. Então Paulo está pedindo, igreja, ore por nós. Primeiro, ore por causa da palavra. Segundo, ore por causa dos homens maus, perversos, porque a fé não é de todos. Lá, na segunda carta aos Coríntios, eu quero que você, se você puder, vá lá na segunda carta aos Coríntios. Paulo fala 8 vezes, usa 8 vezes a palavra perigo. Perigo. Paulo fala das dificuldades que ele teve e que ele passou. Aqui no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo está defendendo o seu apostolado e apesar, tá? Ele fala dos pesares, dos sofrimentos dele em relação ao evangelho. Paulo fala no capítulo 11 aqui, a partir dos versículos 22. Paulo fala assim: são hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São
da descendência de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Então Paulo tinha um corpo todo cravejado. Paulo tinha um corpo todo marcado de surra, de açoite, de paulada. Apedrejamento. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. O livro de Atos só menciona um naufrágio de Paulo. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre falsos irmãos. Entre falsos irmãos. Pessoas próximas. Paulo teve vários obreiros no seu ministério. Vários. Tá? Ele vai citar de vários que largou ele, abandonou. De vários obreiros que ele teve. Paulo vai falar de Demas. Na sua segunda carta, a Timóteo, capítulo 4, ele fala assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo vai falar que na sua primeira defesa, no capítulo 4, 2 Timóteo, leia aí. Na sua primeira defesa, ninguém apareceu para auxiliar ele. Para falar, não, esse homem não é assassino, não. Esse homem não é criminoso, não. Esse homem é o pregador do evangelho. Esse homem é leal. Esse homem é de Deus. Ninguém apareceu. Quantas pessoas Paulo ganhou na Ásia, pregando o evangelho ali em Filipos, na Macedônia ali, em Éfeso, em Corinto. Quantas pessoas ele conhecia? Quantos amigos Paulo tinha? Mas na sua primeira defesa, cadê os amigos? Desapareceram. Sumiram. Então, Paulo fala de perigos entre falsos irmãos. Pessoas que falam que são amigo. Conte comigo. Tamo junto. Não tem aí? Tamo junto, mas não faz uma ligação. Tamo junto, mas não faz uma visita. Tamo junto, mas não manda uma mensagem de WhatsApp. Tamo junto, mas não se preocupa com a sua família. Tamo junto é uma falsidade do cão. Perigo entre falsos irmãos. Perigos entre falsos obreiros. Perigos entre pessoas que estão entre nós. Paulo fala aqui, perigos entre falsos irmãos. E, meu querido, então Paulo está pedindo aqui, ore por nós. Ore por nós. Por causa dos homens maus, dos falsos. Gente, quem é amigo? Amigo não fica bajulando, não. Amigo fala a verdade, amigo confronta. Quando você vê a pessoa muito tapinha nas costas, tem um amigo meu que fala, quando você vê uma pessoa muito elogio para cima de você, muito tapinha nas costas, é porque está maciando a carne para colocar a faca. Cuidado, irmão. Cuidado. Tá? Nem todo mundo quer seu bem, não. Às vezes te elogia, mas é uma inveja miserável, desgraçada. Faz de tudo para puxar seu tapete. Aí Paulo está orando. Fala, igreja, ore por nós. Ore por nós, porque a nossa vida não é fácil. Ore por nós por causa da palavra, versículo 1. Versículo 2, ore por nós por causa dos falsos irmãos. Ou melhor, por causa das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Nem todo mundo é crente, nem todo mundo é fiel, nem todo mundo é leal. Tem gente má, gente perversa, gente maligna. O terceiro pedido, vamos correr aqui, está no versículo 3. Paulo pede oração pela igreja. Por que, Elias? Por causa do maligno. Para que Deus o livre do mal. Por causa da ação de Satanás. Olha o versículo 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Já basta os falsos amigos. Já basta os falsos irmãos. Já basta as pessoas más, as perversas, que fazem de tudo, maquinam para ver o nosso mal. Tem o diabo também. Então, ore por nós.
Ore pelos obreiros. Ore pelos verdadeiros pastores, pregadores, homens de Deus. Por que eu devo orar? Por causa do mal. Por causa da ação satânica. Por causa da ação maligna. O apóstolo vai falar na sua carta aqui aos Tessalonicenses, na primeira carta, né? Que ele queria visitar a igreja. Mas o diabo impediu. Paulo fala isso. E ele vinha a Timóteo. Paulo vai falar também que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. A palavra ardis significa arapuca. Sabe arapuca? De pegar passarinho? Ou de pegar algum animal? Tá? Ele coloca arapuca. Ardis, porque Satanás é um ser inteligente. Ele não é bobo. Então, nós temos que tomar cuidado com os falsos irmãos, com os falsos amigos, com as pessoas más e perversas, e também da ação do mal, de Satanás, do maligno. Porque, sai por aí pregando, sai por aí evangelizando, sai por aí ensinando, sai por aí aconselhando vidas, e você vai ver o diabo se levantar. Ele se levanta no seu serviço, ele se levanta na sua família, tá? Ele começa a ficar incomodado porque você está incomodando o reino dele. Tá? Satanás, ele não vai mexer com ninguém que não mexe com ele, gente. É começar a pastorear, começar a evangelizar, começar a visitar, começar a fazer a obra de Deus, o diabo se levanta. Ele vai usar pessoas para tirar sua paz, tá? Para atormentar você. Então, nós devemos orar pelos pastores sérios, pelos homens de Deus, pelos pregadores, tá? Que estão servindo o reino de Deus por causa da ação no mal, por causa do maligno. Mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ore por nós. Ore por nós por causa da ação do mal, por causa da ação do maligno, por causa da ação do diabo que quer nos destruir. Quantos ministérios, quantos escândalos nós estamos vendo aí. Pessoas que deram lugar ao diabo, emprestaram o seu coração ao diabo, caíram em adultério, caíram em laços. Tem gente que o problema é o dinheiro, a fama, o ego, e acabou com o ministério, acabou com a família, acabou com tudo. E hoje, tá? Não é nem a sombra do que foi. Porque Deus perdoa a gente. Isso é fato. Mas a marca fica. A marca do pecado, a marca da vergonha. Porque quem perdoa de fato é Deus. O homem não perdoa, não. Um homem, ele desculpa. As pessoas estão se desculpando, não se perdoando. Então, devemos orar pelos obreiros por causa da ação do maligno, do mal, de Satanás. E o último pedido de Paulo, nós iremos encerrar aqui, versículos 4 e 5. Porque devemos orar pelos obreiros, pelos homens de Deus, pelos pastores, pregadores, pelos aqueles que propagam a palavra de Deus, por causa da igreja. Versículos 4 e 5. Temos confiança no Senhor quanto a vós, diz Paulo, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Versículo 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Então, além de orar pelos obreiros, além de orar pelos pregadores, pelos aqueles que apacentam o rebanho de Deus, nós devemos orar pela igreja. E a igreja é você. A igreja não é bloco, não é parede. A igreja não é banco, não é púlpito. A igreja é pessoas. Nós devemos orar um pelo outro. Nós devemos orar um pelos outros. E nesse momento eu quero orar por você. Se você está na sua casa aí, ore comigo agora. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esses minutos e por essa palavra. Senhor, que nós possamos orar pelos missionários. Senhor, orar por aqueles que estão no campo, ensinando, pregando, evangelizando. Senhor, aos evangelistas de rua, que às vezes nós passamos, estão lá pregando a palavra de Deus, cuidando dos mendigos, cuidando ali das pessoas que estão numa situação terrível.
que estão pastoreando o coração daquelas pessoas. Senhor, guarde a família, as famílias dos pastores, os seus casamentos, os seus filhos. Senhor, que o Senhor possa nos guardar e nos dê a palavra para o momento propício, oportuno, pregando, ensinando, evangelizando, fazendo a tua palavra, a tua obra. Senhor, venha nos guardar também dos homens perversos, dos homens maus, dos homens, Senhor Deus, que são falsos para conosco, porque a fé não é de todos, como diz Paulo aqui. Que o Senhor também venha nos guardar do maligno, de Satanás, das forças contrárias. Senhor, venha nos guardar das potestades, dos principados do mal, que estão militando, que estão jogando os seus dardos inflamáveis contra a tua igreja, contra os pastores, contra os obreiros. Venha nos guardar do mal, Senhor Deus. Venha nos proteger. Acampa o teu anjo ao nosso redor para nos proteger, nos livrar. E eu também te peço pela tua igreja, a tua igreja aqui no Brasil, a tua igreja, Senhor Deus, em todo o mundo, nos 4 cantos da terra. Tenha misericórdia da tua igreja. Dias difíceis estão vindo. Dias difíceis estão chegando. Dias difíceis irão bater na nossa porta. E só vai segurar o rojão aqueles que estão firmados ou estão com a sua casa na rocha. Senhor, tenha misericórdia de nós. Guarda o teu povo no Brasil e no mundo. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra. Deus abençoe ao meu amigo Carlos. Deus abençoe ao meu primo Florisvaldo. Deus abençoe aí a todos os irmãos que estão acompanhando e aqueles que irão acompanhar essa exposição, porque vai ficar aqui gravada no Facebook. Deus abençoe vocês. Um abração a todos. Um ótimo domingo. Um ótimo culto à noite para vocês. Graça e paz. Até as próximas exposições.